nome é Everton Tobassi, eu tenho 39 anos e eu sou jornalista. Então, eu queria saber, quando você vai fazer tipo, uma pesquisa tipo, sobre viagem, né? Você falou que você tem que estudar o local, perguntar, fazer entrevista com pessoas. Isso impede você de explorar e de se divertir lá? Ou isso aumenta tipo, a diversão? Tipo, isso ajuda você a conhecer mais e se divertir mais? Eu acho que a gente aproveita mais quando você sabe mais do local que você... Por exemplo, se você vai viajar para Tóquio e você vai sem nenhum planejamento, o que vai acontecer? Você vai acabar indo para locais que todo turista vai. Você só vai visitar locais turísticos. Agora, se você faz uma pré-pesquisa e você já sabe mais ou menos o que, além dos pontos turísticos, o que você pode encontrar a mais na cidade, e toda a cidade oferece isso, você vai se divertir muito mais. E na verdade, quando a gente vai fazer uma matéria de turismo, a gente tem que buscar isso, outras coisas. Coisas que não estão nos guias turísticos. E se for só isso, a gente não precisa ir até lá para fazer uma matéria. Então, a gente sempre procura coisas diferentes. O que você pode fazer de diferente. E a viagem, obviamente, tem o lado do trabalho, tem que prestar atenção, tirar fotos, mas tem também a diversão. A gente acaba se divertindo e se divertindo muito mais. Se sua carreira de jornalista não der certo, você já estava pensando em outra carreira? Quando você gosta muito de uma coisa, você vai fazer de tudo para o seu plano A seja o seu plano para a sua vida. Mas às vezes pode ser que aconteça um imprevisto, enfim, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Eu acredito que é sempre bom você ter um plano B. Acho que agora que eu já vivenciei tudo o que eu queria vivenciar no jornalismo, eu quero partir para a área de culinária. Eu gosto de muitas coisas. E quando eu fiz faculdade de comunicação, eu fiquei na dúvida, na verdade. Eu prestei 7 universidades. 3 para educação física e 4 para jornalismo, comunicação social. E eu só fui decidir na hora da matrícula. Eu passei em 6 faculdades. Eu queria fazer jornalismo, porque era o que eu realmente acreditava mais. Mas sempre acreditei na educação. Eu sempre gostei de esportes, o que eu gosto ainda até hoje. Mas escolhi o jornalismo, não me arrependo. Se eu tivesse optado pela educação física, eu ia fazer de tudo para ser o melhor dentro daquilo que eu tinha me informado. E agora, o meu plano B é a culinária, que é outra coisa que eu gosto muito, que eu fiz alguns cursos e eu pretendo estudar mais. Mas eu acho que se você sabe o que você quer, não tem outra opção, então batalhar por aquilo até o final. Se você tem um plano B, eu acho que vale a pena tentar os dois. Eu curti a vida jornalística esse tempo todo, adoro o que eu faço, vou continuar fazendo. Mas a partir de agora que eu comecei a pensar na possibilidade de investir mais na carreira de chefe, talvez. A respeito de críticas. Quando a crítica é construtiva, por exemplo, você chega a analisar a situação e levar a crítica em consideração ou não? Sempre. Eu ouço muito. Eu acho que a gente tem que ouvir. Nós não somos donos da verdade. O que eu escrevo é baseado em alguma informação que eu obtive na história de alguém, que eu fiz a entrevista. Mas a gente pode errar, nós somos seres humanos. Então eu acho que tudo é um aprendizado. Todo mundo que você conversa, todo mundo tem uma história para contar. E as críticas ajudam a gente a crescer. Obviamente tem gente que não sabe fazer a crítica. Te xinga ou parte para a ignorância. Aí não tem como conversar. Simplesmente ignoram. Porque o que essas pessoas querem é que você responda. A partir do momento que você responder, você vai dar atenção para ela. E é isso que ela quer, atenção. Então, se você não dá atenção, você não tem motivo para continuar aquilo. E aí aquilo morre. Agora, as críticas construtivas são importantes. Você tem que saber ouvir as pessoas. E você tem que assimilar. Você pode não concordar, mas você não pode desprezar o que a pessoa está te falando. Porque às vezes aquilo reflete em casa, analisa. Realmente ela falou a verdade ou ela falou alguma coisa que pode melhorar o meu trabalho, e aí você vai para frente. Mas tem que ouvir as críticas, sempre. No começo, quando você ia fazer a entrevista, você tinha vergonha? Tinha muita vergonha. Depois que eu terminei a faculdade de comunicação, eu fiz artes cênicas, que era para perder a vergonha. Porque uma coisa muito importante no jornalismo é que você não pode ter vergonha.
de perguntar. E aí eu ficava muito nervoso com a situação. Então o que eu fiz? Eu fiz um curso de artes cênicas. Estudei por 2 anos, não terminei o curso. Era um curso técnico de 3 anos. Mas acho que valeu muito a pena. Eu acho que eu me soltei muito mais e virei muito cara de pau. Jornalista tem que ser cara de pau, porque não é todo mundo que está afim ou disponível para dar uma entrevista. A arte cênica trabalha muito com texto. A arte cênica é teatro, né? E aí eu acho que eu aprendi muito com isso. Mas eu sempre fui um aluno, até o ensino médio, até o 3º ano, aquele que não abria a boca na sala de aula. CDF, que só estudava. Quando eu falei que ia fazer comunicação social, ninguém acreditou em mim, porque não combinava comigo. E hoje, quando eu encontro esses meus amigos, eles não acreditam que sou eu, que eu era muito diferente. Eu sempre fui muito vergonhoso, eu não conseguia abrir a boca na sala de aula. O professor perguntava, eu já gaguejava, eu sempre fui muito tímido. Isso é um medo que a gente tem que trabalhar. Tem gente que tem esse medo de chamar a atenção. Você quer ficar ali no seu cantinho. E eu era assim. Da onde vem toda a sua inspiração? Da leitura. Para você ser um bom jornalista, um bom repórter, você tem que ler muito. Hoje, praticamente, é difícil você ter criatividade para inventar coisas. Então, você acaba muito adaptando ou copiando coisas. Mas você só copia daquilo que você viu ou que você leu. Não estou falando que eu copio tudo, mas assim, as ideias, a criatividade vem daí, de você conhecer as coisas. Você tem que ter conhecimento de mundo. Quando você tem conhecimento das coisas, você pode sugerir outras. Eu gosto muito de fazer brainstorm com os meus amigos e de projetos pessoais, às vezes. Coisas que eu sei que não vai sair do papel, mas isso é importante, porque você ouve coisas novas, você discute ideias, e isso é muito importante pra gente. Pra gente como ser humano, não só como profissional. Tem que conhecer, tem que saber. Leitura de notícias, as pessoas não gostam muito de ler jornal, né? Ou noticiário pela internet. Mas é importante, porque é ali que você vai ter o conhecimento. Você vai poder conversar com as pessoas sobre algum assunto. É muito chato quando você conhece uma pessoa que não tem assunto nenhum. Você troca meia dúzia de palavras e a conversa acaba. Qual que foi o país que você mais gostou? Eu não conheço muitos países. Muita gente vem me perguntar, eu estou querendo viajar, para onde você me aconselha a ir? Qual o país que você gostou? O que você me aconselha? E eu sempre falo, que depende muito do seu momento na hora. Por exemplo, eu amei o Canadá. Eu estudei inglês no Canadá. E eu amei o país. Eu fiquei em duas cidades, Toronto e Vancouver. E eu, na minha cabeça, sempre penso, eu quero voltar para esses lugares, porque eu simplesmente adorei. Só que é muito frio. Então, quando alguém me pergunta, estou pensando em ir para o Canadá, você gostou? Eu falo, eu gostei. Mas eu não sei se hoje eu gostaria tanto quanto eu gostei daquela vez. Porque a situação muda, o estilo de vida muda, o ponto de vista das coisas mudam. Naquele momento eu gostei muito, por tudo que eu estava vivendo naquele momento. Mas hoje eu não sei se eu gostaria tanto quanto eu gostei daquela vez. Vou dar um exemplo muito prático. Eu fui para a Tailândia. Eu detestei a Tailândia. Achei tudo ruim, a comida ruim. Eu não gostei do povo, não gostei de nada. Era muito calor, eu passei muito mal. E aí, esse ano passado eu fui novamente, pela 2ª vez. E eu amei a Tailândia. Não é contraditório? Mas por que eu gostei? Porque eu estava com outras pessoas, nós visitamos outros lugares, o clima era outro. Então é isso que eu falo para as pessoas. Depende do seu estado de espírito. Se você tem vontade de conhecer um país, vá. Porque aí você está indo com o coração aberto, com a mente aberta. Você vai absorver tudo aquilo. Agora, se você vai para um país, testei não sei que lugar, não gostei, porque é tudo sujo, eu fui para a Índia, não gostei, é tudo sujo. Mas é porque você foi já com essa imagem, não foi o coração aberto para receber aquela cultura, para entender aquele povo. A partir do momento que você vai com a mente aberta, você absorve muito mais. E você vai se divertir em qualquer lugar. Por mais pobre que seja o país ou rico, você vai se divertir. Quando você começou a escrever, né? Tipo, quando começaram a te chamar para fazer essas matérias, entrevistas deles, como você se sentiu na primeira vez? Com muito medo. Eu tinha medo de não agradar,
Eu tinha medo que eu não ia conseguir fazer. A primeira revista que eu escrevi foi a Quatro Rodas. É uma revista grande, para quem gosta de carro conhece. Eu morri de medo, primeiro, porque eu não entendia nada de carro. Eu não dirigia no Japão. Eu não sou apaixonado por carros. Eu gosto, mas não sou apaixonado. Então aquilo tudo me deu medo, porque eu pensei, não vou conseguir fazer, não entendo de carro, não sei a linguagem. Mas isso que é o importante, o bom repórter é esse, você se adapta. De todas as revistas, por exemplo, que eu escrevi, a que eu achei mais difícil foi a Capricho. Porque é uma linguagem jovem que eu não dominava. É difícil demais escrever para adolescente, se você não é adolescente. E não adianta eu escrever de uma forma que ninguém vai entender. Eu tenho que escrever pensando num adolescente. A mesma coisa quando eu escrevi para uma revista masculina. É difícil demais usar o vocabulário, é uma outra forma de escrever. Então, o medo é muito bom, porque a partir do momento que você não tiver mais medo, é porque você não gosta mais daquilo. Você está fazendo por fazer, virou rotina. Mas quando você tem medo, quando você tem aquele friozinho, será que eu vou conseguir? Aquela ansiedade, obviamente você não é exagerada, ela é boa. A chama que vai te fazer continuar naquilo. Então, ter medo, insegurança, ansiedade, faz parte. E isso é bom, porque mostra que você gosta daquilo que você faz. Você se importa com o que você está fazendo.